Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos com o professor Eric. Professor, conte pra gente um pouco da sua pesquisa. Bom, minha pesquisa, nessa área de física da matéria condensada, como eu já comentei, a ideia, fundamental do ponto de vista de física básica é tentar entender basicamente a propriedade de materiais do ponto de vista microscópico, ou seja, eu quero entender como os átomos, como a interação entre os átomos basicamente leva a propriedades que se manifestam, né, no dia a dia. Por exemplo, por que um metal conduz corrente, por que o isolante não conduz, e assim por diante. Então, e tentar entender isso do ponto de vista microscópico, ou seja, tentar entender isso a partir do movimento dos elétrons, né? E nessa escala atômica ou microscópica, o que rege o movimento desses elétrons é o que a gente chama de mecânica quântica. Então, basicamente, de maneira geral, o nosso trabalho é combinar mecânica quântica com um pouco de eletromagnetismo, com outra área da física que chama de física estatística, colocar tudo isso junto para tentar entender as propriedades dos materiais do ponto de vista microscópico. Bom, eu tenho alguns interesses na área. Basicamente eu tenho dois grandes interesses. Lida com, esse ainda é menor, mas ele lida com os materiais que são chamados supercondutores, né? Os supercondutores, eles foram descobertos em 1911, acho que em 1911, exato, e o charme deles é que eles conduzem corrente elétrica sem dissipar calor, ou seja, como um fio sem resistência. Isso eu acho que fica claro para todo mundo que tem potencial tecnológico gigantesco, porque você basicamente poderia transmitir, por exemplo, trazer a energia da usina até a sua casa sem perder nada no fio, né? Isso é só uma aplicação simples dessa propriedade. O inconveniente dos supercondutores é que eles só têm essa propriedade charmosa se eles estão muito frios. Mas o que é muito frio? É menos 270 graus, menos 260 graus. 260 e por aí vai. Ou seja, então o que acontece é que a sua aplicação então é limitada no seguinte sentido: ela só vale a pena quando a energia que você gasta para esfriar vale a pena a energia que você ganha por não ter essa propriedade de dissipação. Mas, no entanto, ele tem aplicações práticas, por exemplo, nesses ímãs de ressonância magnética nuclear, você vai ter um supercondutor ali dentro para produzir o campo, e nesses grandes aceleradores de partícula, como o CERN, também tem quilômetros e quilômetros de fios supercondutores lá dentro, mas elas ainda já tem alguma aplicação, mas elas são bem específicas. E um dos que a gente faz nessa nossa área, a pergunta clara, dá para eu ter essa propriedade a uma temperatura mais alta? Essa é uma das grandes perguntas que a gente tenta entender, e a ideia é, se você entender os mecanismos microscópicos, a gente consegue aumentar essa temperatura de alguma forma, ou entender por que ela é baixa, ou como eu posso aumentar. Então essa é uma das perguntas com a qual essa área se depara. Eu trabalho com ela de uma maneira ainda incipiente, mas essa é uma pergunta que permeia, é uma pergunta importante que permeia a nossa área de pesquisa. Aí eu trabalho com uma outra classe de materiais que são chamados magnetos, que nada mais são do que os ímãs, né? Então são ímãs, eu trabalho basicamente com ímãs. Não é o ímã de geladeira que a gente está acostumado. A teoria dele por incrível que pareça, super complicada, mas a gente tem um bom entendimento. Então a ideia é trabalhar com ímãs cuja essa propriedade dele, essa magnetização, ou seja, essa propriedade que o ímã tem de se colar na sua geladeira, ela também vai aparecer a temperaturas muito baixas, digamos, alguma coisa por volta de menos 100, menos 150 e tal. Esses materiais, a ideia dele é que eles têm então eu procuro, de novo, pelo mesmo jeito dos supercondutores, tentar entender esses ímãs, por que eles são ímãs e o que acontece quando eu destruo essa propriedade dele de ser ímã, e que tipo de estado que pode aparecer. Em particular, aparece nesses camaradas um estado, que é esse estado supercondutor, cuja temperatura dele de supercondutividade é por volta de menos 60, menos 70 graus Celsius, o que já é um grande avanço. Então a ideia é tentar entender por que esses supercondutores por que esses ímãs viram supercondutores, ou porque o ímã vira outra coisa, ou como é que o metal se transforma no ímã. Essa é basicamente alguns tipos de perguntas com as quais eu lido atualmente. O que te motiva em continuar produzindo ciência aqui no Brasil? Bom, essa
Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz aqui junto com os colegas, que acho que é importante a gente ter essa clareza. Bom, tem um motivo claro, eu acho que, espero que está claro para todo mundo, especialmente para a sociedade, que ciência básica é importante porque ela produz o conhecimento, e com esse conhecimento, eventualmente, a gente pode ter alguma aplicação prática. Eu acho que talvez o exemplo de maior sucesso no Brasil seja a própria Embrapa, né, que foi criada para fazer pesquisa básica na área de agricultura, e hoje a gente tem, né, vê os frutos. E do mesmo jeito a ciência básica no Brasil também, ela produz, né, um entendimento, a gente acaba produzindo conhecimentos úteis. Aqui no IFIS, que eu acho que é uma das instituições do Brasil que mais colabora com a sociedade de grande maneira, especialmente o grupo de ótica. Eles produzem várias coisas que são têm um retorno direto para a sociedade, então acho que isso é importante, e esse retorno, eu acho que é um negócio bacana. Esse seria o objetivo final. Agora, na prática, não é assim, né? Então a gente tem aqui, na verdade, 80 professores, docentes, por exemplo, e a gente não tem 80 pessoas trabalhando para a sociedade, nem deveria ser assim. Então, o objetivo nosso é realmente produzir um conhecimento de alto nível, que eventualmente possa encontrar sua aplicação. Mas no meu caso, o que eu acho mais relevante é, ao fazer ciência, ou tentar buscar uma ciência de alto nível, de nível internacional, no sentido que eu possa conversar com colegas de outros países, participar de encontros no exterior e etc., é que, estando atualizado, eu posso formar alunos que trabalham em problemas de ponta. Então, acho que isso é uma contribuição interessante, porque eu vejo poucas áreas no Brasil no qual a gente tem um conhecimento de ponta do nível mundial. E eu acho que na ciência a gente consegue fazer isso, pelo menos nas instituições estaduais de São Paulo ou nas federais, que são nível 6 e 7 na CAPES. A ciência produzida é de nível internacional. Então, a gente consegue dar uma formação para os alunos. Eles têm um conhecimento que é de nível internacional, ou seja, eles têm o melhor conhecimento, eles estão no nível que está no melhor do mundo. E eu não vejo isso no Brasil, não sei se existem outras áreas no Brasil que podem dizer que o que ela faz é de nível internacional reconhecidamente. Então, eu acho que pelo menos para mim, o que motiva é fazer essa ciência, eu consiga, de repente, motivar alunos ou passar esse conhecimento para alunos e formar uma nova geração de cientistas que não necessariamente por meu mérito são competentes, mas que a minha grande contribuição é apresentar eles a problemas relevantes e problemas que são mundialmente, que as pessoas têm discutido ao redor do mundo, então ele tem uma formação de nível internacional. Então acho que isso pelo menos para mim, talvez seja a motivação mais imediata do trabalho do que eventualmente uma aplicação que também é importante, mas que pode demorar muitos anos ainda para aparecer. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.